Olá, boa tarde. Ficou para o mês que vem a votação do projeto que libera a venda de cigarros eletrônicos no Brasil. O texto estava na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, mas teve a discussão adiada. Apresentado pela senadora Soraya Tronic, do Podemos, do Mato Grosso do Sul, o projeto propõe a regulamentação da produção, comercialização, fiscalização e até a propaganda dos dispositivos conhecidos como vapes. Atualmente, a venda dos cigarros eletrônicos é proibida no Brasil. Em abril, a Anvisa manteve essa proibição que vem desde 2009. O assunto divide opiniões. Quem é contra o projeto considera que o produto é muito prejudicial à saúde. Quem apoia acha que o melhor seria regular, já que o consumo existe de qualquer forma. E você? Qual a sua opinião? É o que vamos debater no Conversas Cruzadas de hoje, que começa agora. Muito bem, você já percebeu que a gente está num estúdio diferente do nosso habitual estúdio do Conversas Cruzadas, né? Estamos falando aqui do estúdio multimídia de GZH. O Conversas Cruzadas é assim e vai ser assim, é itinerante. Vai ser feito, claro, no nosso estúdio principal, mas também vai circular por aí, vai para outros locais, vai para outros estúdios. E hoje a gente está nesse estúdio aqui também pela razão de que os nossos entrevistados, os nossos convidados, não estão aqui em Porto Alegre, estão fora do Rio Grande do Sul para debater esse tema. Eu vou começar apresentando então os convidados de hoje. Eu começo com a doutora Maria Enedina Squarcialupi, ela é médica pneumologista e membro da Comissão de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia. E também o Dirceu Barbano, farmacêutico, ex-presidente da Anvisa. Bom, aí estão os nossos convidados, a nossa bancada por Conversas Cruzadas de hoje, virtual. A Maria Enedina, ela é de João Pessoa, na Paraíba, e está em Belo Horizonte agora, está gentilmente aqui conversando com a gente. E o Dirceu Barbano, ele é paulista, está falando agora da capital paulista e também vai participar aqui desse debate. A gente vai colocar uma enquete aí também para você participar, poder dar a sua opinião sobre o que a gente está discutindo aqui. Você é a favor da liberação da venda de cigarros eletrônicos? Responde aí na nossa enquete, sim ou não. Maria Enedina Squarcialupi, médica pneumologista, quero começar com você, doutora. A sua opinião, você vota como nessa enquete? É a favor ou é contra a liberação da venda dos cigarros eletrônicos? Uma nova regulamentação que o Congresso Nacional vai propor aí a partir de novas regras para venda, comercialização, publicidade, enfim. Qual a sua opinião? Como é o seu voto nessa enquete aqui? Boa tarde, obrigado por nos atender. Boa tarde a todos, boa tarde, Léo. Léo, eu sou a favor da saúde de todos os brasileiros, das crianças, dos jovens, adolescentes, da minha, do meu pai e da minha mãe. Sou contra o cigarro eletrônico, a liberação, como você mesmo falou no começo, é liberação, não é regulamentação, porque ele já é proibido desde a RDC de 46, número 46 de 2009, então ele está proibido. Regulamentar seria uma palavra inadequada, porque se eu vou permitir que comercialize, que faça propaganda, eu estou liberando o cigarro eletrônico. E eu falo com a linguagem da medicina que ele é um natimorto, ele já nasceu morto no Brasil e que assim seja sepultado a 7 palmos e que ele não venha a ser liberado no nosso país, porque a nossa saúde está acima de tudo. Temos um país com saúde exemplar com relação ao cigarro comburente, com todas as outras situações como tuberculose e várias outras doenças, o Brasil tem um sistema de saúde muito forte e exemplo para vários países. Bom, daqui a pouco a gente vai entender melhor aí os argumentos, entrar no detalhamento do que pensa a doutora Maria Enedina, mas eu já quero passar a bola então para o Dirceu Barbano, que é ex-presidente da Anvisa e também vai trazer aqui a sua opinião. O senhor vota como aí nessa enquete, hein? A favor ou contra a liberação da venda, essa nova regulamentação que está sendo proposta no Congresso Nacional? Boa tarde, obrigado por participar aqui do Conversas Cruzadas. Sim, boa tarde, Léo, boa tarde, Enedina, um prazer estar aqui.
Léo, tem uma questão que eu acho que é importante, né? A minha posição ela é muito clara, inclusive porque quem assinou a norma de proibição da comercialização no Brasil em 2009 fui eu. Eu era presidente substituto, ainda antes de assumir a presidência como titular, e nós aprovamos por unanimidade na diretoria naquele momento a proibição, né? O que está em debate hoje, eu acho que é importante que a gente converse muito sobre isso, a gente deixar claro que o debate que envolve esses dispositivos de fumar, eles não podem ser colocados no campo de quem entende que é necessário uma atitude do Estado mais, no meu entendimento, contundente sobre eles, o que não significa necessariamente a proibição, contra a saúde pública, ou aqueles que são a favor da manutenção da proibição sejam a favor da saúde pública. O debate precisa ser feito em torno de qual é a medida sanitária que tem mais impacto na saúde pública hoje, né? Claro que nós temos muita clareza de que tanto o cigarro convencional quanto esses outros produtos, eles são absolutamente indesejáveis do ponto de vista da saúde pública, né? Nós sabemos de todo o custo social, de todo o dano, de toda a carga de doença que esses produtos carregam. A questão que se coloca hoje é a medida que foi adotada pela Anvisa lá atrás e foi mantida agora, entrega para a sociedade um melhor cenário do ponto de vista da saúde pública, não seria a regulamentação, como existe com o cigarro convencional, os requisitos para produção. Ninguém pode produzir cigarro convencional do jeito que quer. Há regras claras de como é que tem que ser a produção, restrições em termos de aditivos, restrições em termos de ponto de venda, de propaganda, de local de uso. O que eu defendo hoje é que essa medida de proibição não entrega o melhor cuidado com a saúde pública para a sociedade brasileira. Ela entrega uma percepção, uma perspectiva, mas na realidade não entrega. O que entrega, no meu entendimento, é o que a gente fez com o cigarro. Foi a regulamentação sobre o cigarro que trouxe de 30% da população fumante para 10%. Então, eu estou propondo sempre muito cuidado e uma profundidade um pouco maior nesse debate, porque é indiscutível os argumentos que a ciência produziu dos danos que esses produtos causam à saúde pública são indiscutíveis. A questão é como é que a sociedade lida com isso e o quanto que a simples proibição de fato entrega melhores condições de saúde para a sociedade, na medida em que nós não chegamos a proibir o cigarro convencional. Ele, sob regulamentação, tem sido cada vez mais indesejado por parte das pessoas, e isso é que é importante, ao meu ver. Essa é a minha opinião. Não, muito bem, Dirceu, e é justamente isso, a gente quer aprofundar, ouvindo bem esses dois lados aí, para entender os argumentos. Então, não sei se eu entendi direito, Dirceu, mas lá atrás, então, você chegou a ser contra a liberação da venda desse cigarro eletrônico, é isso? E agora tem esse entendimento de que é possível caminhar para essa nova regulamentação? Sim, nós estávamos em 2009, né, 15 anos atrás, e a produção, a circulação, o acesso a esses produtos era muito restrito naquele momento. E não havia nenhum elemento claro de como é que poderiam ser construídos regulamentos técnicos voltados ao controle sobre a produção, ao controle sobre o tipo de produto, aos componentes que são disponibilizados nesses dispositivos. Então, nós unanimemente aprovamos a proibição, que ficou valendo até agora. Hoje, eu tenho uma preocupação grande, que é simples. A proibição, no meu entendimento, não tem sido suficiente para entregar um controle melhor sobre esse tipo de produto e em termos de produção até a utilização em propaganda, etc. Eu não sou a favor da liberação,
eu sou a favor a que o Estado brasileiro se ocupe de definir de maneira clara os requisitos para que esse tipo de produto, quando estiver disponível, se estiver, por interesse de alguma empresa fabricante, assim como o cigarro, que ele cumpra regras, que é o que a gente não tem hoje. Doutora Inedina, como a senhora responde essa argumentação do Dirceu? Regulamentar, quem ganha com isso? O que eu ganho em regulamentar? Ou seja, aprovar. Ele está proibido, é proibido. A Anvisa, por 2 vezes, depois do doutor Dirceu, manteve a proibição. Esse ano, em 2022 também, ela concordou, ela se convenceu que o melhor caminho, a melhor entrega de saúde pública é proibir, porque o maior foco é na criança e no adolescente. Então, os pais que teriam que controlar isso é muito complicado, né? A criança ter acesso, o adolescente ter acesso. Então, eu vou para a teoria de menor dano, como se cogitou no começo, menor dano, ou seja, o cor-de-rosa faz menos mal do que o verde. O que tem menta é mais perigoso, menor dano, não, todos são danosos. Um mais, outro menos, não importa. Importa que eu estou provocando doença. Então, nós temos regulamentação para o cigarro comburente, mas o maior comercializado é das nossas fronteiras. Nossas fronteiras são enormes. Então, eu tenho muito mais cigarro contrabandeado no Brasil do que o legalizado. O pessoal consome muito mais, porque aí fica um cigarro mais barato, tem toda uma questão. Então, a regulamentação também não acho que seja uma forma de entregar saúde para as pessoas. Ou seja, eu vou liberar, vai estar disponível, eu vou aumentar o consumo. Como que eu vou diminuir o consumo? Se eu estou proibida, eu tenho mais dificuldade de acesso. Nós temos órgãos fiscalizadores, o PROCON é um excelente órgão. No estado da Paraíba temos uma lei, além da federal, uma estadual. E você não vê em nenhuma banca de jornal, em shopping, no estado da Paraíba, você não vê mais isso, né? A forma que estão conseguindo ter acesso é de formas não legais, de formas que não está exposto. Então, existe uma dificuldade muito grande no estado da Paraíba de você conseguir um cigarro eletrônico, porque a fiscalização funciona. Então, eu vou fiscalizar o que está liberado? Não, fiscalizo o que está proibido. É muito melhor. Então, eu tenho um consumo muito menor, eu tenho um acesso muito menor. E eu não tenho como dizer o que eu vou liberar. Esse causa menos danos. A Inglaterra está voltando atrás, a Inglaterra está desesperada, porque achou que se convenceu dessa teoria de que eu vou dar um cigarro eletrônico para o indivíduo parar de usar cigarro de papel comburente. E viu-se que o cara não para de fumar o cigarro de papel, ele volta, até porque o cigarro eletrônico é mais caro do que o cigarro de papel, tem uma série de motivos dele voltar a fumar o cigarro comburente, e a Inglaterra distribuiu e agora está tentando regulamentar, tentando pegar esses cigarros eletrônicos de volta. É uma tragédia, você liberar para a população, você está liberando o acesso, mesmo que você fala, tem 10 marcas, eu libero 5. Qual a vantagem? Quem ganha com isso? Quem ganha com isso? A população, a saúde? Não acho que ganhe com isso. Sendo ilegal, o número de consumo é muito menor do que eu estar liberando ou regulando determinadas regras. Pois é, Dirceu, e esse temor de que regulamentando a venda, a comercialização, até a publicidade, possa aumentar o consumo de um produto que, no ponto de vista de saúde, eu acho que aí há unanimidade de que é algo que é prejudicial à saúde. Mas esse temor de que possa aumentar o consumo a partir dessa nova regulamentação, isso não lhe deixa preocupado, Dirceu? Olha, claro que deixa. Qualquer produto que chega ao mercado, legal ou ilegalmente, que gera dano à saúde, quanto mais você conseguir restringir a exposição das pessoas a eles, mais sucesso do ponto de vista de saúde pública você tem, né? Eu não sou adepto do discurso de que precisa liberar porque o Estado não tem capacidade de controlar ou de fiscalizar. O fato é que nós temos hoje algumas realidades. A primeira delas é que no Brasil, há 40 anos, 30 anos atrás, 30% da população fumava e hoje somente 10% fumam, né? E a iniciação do cigarro convencional está aí, todo dia tem gente começando a fumar.
E as políticas públicas desencadeadas no âmbito federal, dos estados e muitos também dos municípios, foi capaz de gerar esse impacto e essa redução. O que se economizou de vidas e de recursos em saúde por conta disso foi absolutamente salutar, e o Brasil sempre festeja, é visto mundialmente como um país capaz de executar uma política de controle do tabagismo. A minha divergência fica muito clara quando a gente diz, olha, então vamos manter o monopólio do cigarro convencional no mercado. E ninguém está falando de proibir, a gente sabe do contrabando, a gente sabe de toda a dificuldade, mas o Estado não se exime da responsabilidade de dizer, olha, eu não tenho como proibir esse produto, porque seria uma coisa não execuível, factível, então nós vamos conviver com ele. Essa é uma realidade que já existe. Né? A experiência do Brasil e o êxito do Brasil no controle do tabagismo precisaria ser usado, ao meu ver, no controle desse tipo de produto, que é uma nova tecnologia, uma nova tendência, assim como outras que virão ao longo do tempo, porque o ser humano faz isso constantemente. Né? Um outro ponto que eu acho que é importante é que é verdade, países que experimentaram liberação e o envolvimento nas políticas públicas dos produtos vaporizados têm revisto alguns pontos, mas esses produtos estão presentes em muitos países, mais de 90 países ao redor do mundo, e são produtos distintos também, não são todos iguais. Então, ao meu ver, seria saudável, sim, que nós tivéssemos no Brasil uma condição de dizer, olha, vaporizadores, o produto que pode colocar lá dentro é tal, a quantidade de nicotina que pode pôr é tanto. Por quê? Porque, inclusive, no cigarro convencional, isso é feito, há limites da quantidade de alcatrão, etc. Eu não gosto muito, eu acho que é um pouco perigoso a gente tender a dizer, olha, a gente aceita o cigarro convencional porque nada pode ser menos danoso do que ele. Eu acho que só a ciência pode responder essa pergunta, só estudos de ampla margem podem dizer se isso é verdade ou não. Aparentemente, esses estudos estão sendo feitos, eu vi alguns, e me parece que é saudável, sim, você trocar a quantidade de compostos tóxicos que existem num cigarro de combustão por um cigarro que não tenha combustão. Eu não gosto dessa discussão dicotômica, olha, quem é a favor ou contra a saúde pública, quem é que ganha ou deixa de ganhar. A indústria de cigarro no mundo ganha bilhões de dólares todo ano vendendo um cigarro convencional. E eu acho um tanto quanto indesejável para um país como o Brasil, que inclusive produz tabaco, a gente criar meio que um monopólio de que o cigarro convencional tá bom, o outro que é ruim. Eu acho que tem que colocar todos no mesmo patamar e realizar o mesmo controle sobre todos os produtos fumígenos. Doutora Enedina, o Dirceu trouxe aqui um argumento interessante para a gente colocar em debate. O uso do vape, do cigarro eletrônico, como uma forma, e aí me corrija, Dirceu, se eu estiver equivocado aqui na interpretação, como uma forma de talvez abandonar o cigarro a combustão, esse cigarro convencional que se fuma, e que isso seria mais saudável, até na palavra do Dirceu, na comparação com o cigarro convencional, usar o vape até como uma forma de abandonar esse cigarro a combustão, né, como a expressão que o Dirceu usou. Como é que a senhora vê essa interpretação? Não é. Dirceu, corrija então, deixa o Dirceu fazer a ponderação. Eu só não disse que é mais saudável. Certamente pode ser tão danoso quanto. Tá, mas o senhor usou a expressão saudável. Eu não acredito que seja mais, e há dados hoje, em alguns estudos, que demonstram que a carga de toxicidade pode ser menor.
Tá. É isso que eu estou dizendo. Tá. Agora, continua sendo indesejável como o outro. Tá. Se fosse proibir, na minha avaliação, tinha que proibir todos. Proibir todos, mas seria menos danoso. Mas o senhor usou a expressão saudável ali, talvez tem que ver direitinho onde é que ficou encaixado na frase ali. Mas só para deixar claro então. Tá, doutora Enidina, então a sua interpretação sobre essa visão ou a sua opinião sobre isso? Léo, jamais. A gente já tem artigos científicos mostrando que os indivíduos não conseguem parar de fumar usando cigarro eletrônico como estratégia. A comunidade científica já está convencida disso, como a Inglaterra está convencida disso. Eles querem recolher porque eles viram que não é estratégia de cessação. O indivíduo não vai para o cigarro eletrônico e para o comburente. E o que é pior, aquele que nunca fumou de papel, ele se inicia no eletrônico. Isso é uma tragédia. Isso aí eu nem quero chegar a enxergar que exista trabalho de larga escala em cigarro eletrônico no Brasil. Lógico que a gente quer que proíba o cigarro comburente. É justamente essa situação. O cigarro comburente, ele já nasceu liberado. É muito complicado, a gente sabe de políticas, de parte econômica e tudo mais, de eu tirar ele do mercado, se ele já está liberado. Então, você vai regulamentando. Se o cigarro eletrônico já é proibido, é muito mais fácil se a gente for pensar comparativamente. Ele está proibido, então eu mantenho proibido, eu não vou liberar. Como que o Brasil conseguiu baixar essas taxas de tabagismo, de comburente? Taxação. Aí eu vou taxar cigarro eletrônico, a conta não fecha. 12 bilhões por ano de taxas com 120 bilhões de gastos na saúde. Como foi outra forma? As duas principais formas de redução de tabagismo no país. Os impostos, que estão estagnados, a gente não está conseguindo passar de 10%, a gente podia estar com 5% de tabagismo no país, mas talvez o imposto, que se fosse corrigido, aí entra em questão de políticas, né, que está aí, né, nesse momento sendo votada, da questão dos impostos, e propaganda. Então, eu vou liberar a propaganda de cigarro eletrônico, vou deixar as crianças se encantarem com a cor, que é bonitinho, é cor de rosa, tem cristais de Swarovski, não tem mau cheiro, tem sabor, não existe essa questão de ser menos danoso. Definitivamente, é uma coisa que, nossa, provoca muito mal-estar essa questão de menos danoso. Eu vou diminuir a substância. Tanto é que são substâncias totalmente sintéticas, de alto poder de dependência. Então, se vocês olharem na rua, alguém nas calçadas, eles levam o cigarro eletrônico para a inalação muito mais vezes do que o cigarro comburente. A dependência é altíssima. Temos mais de 2.000 substâncias dentro do cigarro eletrônico. Lá em 2009, a gente achava que tinha 80. Há 15 dias foi descoberto um tipo de anfetamina sintética, ou seja, todas as substâncias são para provocar dependência. Como é que eu vou fazer um produto que eu não vendo? A indústria tabageira ganha muito, mas perdeu muito com o cigarro comburente. Ela precisa recuperar esse dano, essa perda, com o cigarro eletrônico. É a modernização do cigarro. A gente tinha um telefone de discar e agora a gente tem um celular. É uma forma de fumar, uma forma que provoca muito mais dependência. A gente já sabe a intensidade das substâncias. Mesmo que eu diminua em miligrama, o indivíduo, o cigarro free. Lembra do cigarro free, sem fazer propaganda, sem nada? É o fininho, é de baixo teor. O que o indivíduo fazia? Em vez de ele fumar um, ele fumava 5, para compensar o nível de nicotina, para compensar os níveis que ele tinha a menos. Então, eu reduzi miligramas de substâncias no cigarro eletrônico, fazer com que o indivíduo não o consuma. Ele vai consumir e, se brincar, dobrar o consumo para poder satisfazer os neurônios com aquelas substâncias de prazer, aquelas substâncias que provocam dependência, porque são substâncias químicas que liberam hormônios de prazer e de bem-estar. Por isso que o indivíduo vai buscar, por isso que ele quer, porque dá essa sensação de prazer. E isso é o filão da indústria. Eu tenho um produto que o indivíduo vai ficar dependente e ele é meu cliente para sempre. E eu tenho políticas públicas de tratamento de cigarro comburente, vou ter que incluir mais essa leva de cigarro eletrônico para fazer políticas de cessação do tabagismo, até que as pessoas se convençam que ele é um dano. Porque nós estamos aqui numa discussão de nível diferenciado. A população ainda está naquela propaganda subliminar, que é vaporzinho d'água, que não faz mal. Você pega um adolescente na escola, o pai fala: qual o problema? Fui eu que comprei, isso aí é um vapor d'água, não tem nada.
Então, ainda tem essa questão da população estar acreditando que realmente um brinquedinho que pode dar para o seu filho adolescente, para a sua criança. Então, não existe essa questão. Desculpa, doutora, pode concluir, desculpa, só mexer aqui no... Não, tudo bem, é isso que eu estou querendo dizer, não tem como eu trazer, é isso que eu estou te falando, como é que eu libero marcas? Tem as marcas muito piores, tem, mas a que teria menos quantidade de substâncias químicas ou uma dosagem menor, continua sendo tão perigosa quanto. São substâncias sintéticas. A vitamina E que contém no Ju, a vitamina E é linda para o cabelo, para a pele, para a unha da mulher. A vitamina E provoca fibrose no pulmão. Levou vários jovens nos Estados Unidos em 2019 à mortalidade por insuficiência respiratória aguda em setor de emergência. Você tem noção de uma mãe pegar seu filho com 18, 19 anos, entrar no hospital com falta de ar e não sair para a funerária, como se fala? Semana passada a gente viu na Paraíba, uma moça de 19 anos entrou com falta de ar. Quando a gente faz a tomografia, é aquela tragédia. O cigarro comburente não faz isso. O cigarro comburente faria com 45, com 50 anos de idade. Então, você tem jovens de 19, 20 anos virando inválidos. Você vai ter pessoas com 35 anos com enfisema pulmonar. A gente não quer nenhum nem outro cigarro, mas é muito mais difícil eu tirar agora do mercado o comburente que já foi liberado há anos e um que já é proibido, não deixar que ele entre. O Brasil tem força para isso, o Brasil tem órgãos que conseguem fiscalizar e conseguem manter essa lei de proibição. O que eu ouço assim, de quem está mais na linha do Dirceu, de defender que isso tenha uma nova regulamentação, eu já ouvi até falar das pessoas que defendem, que dizem que não vai desaparecer, a proibição não vai fazer com que o vape desapareça do Brasil, né? Ele vai continuar sendo comercializado por outros meios também, mesmo que proibido, ou mesmo que a venda não seja regulamentada. E o argumento é de que a partir dessa nova regulamentação se possa saber exatamente o que está colocando lá dentro do pendrive, né? Vamos dizer assim, que é como é chamado o vape. É por aí, Dirceu, pelo menos se saberia o que está sendo vendido exatamente, a pessoa teria a opção de comprar algo que tivesse exatamente o que está descrito no rótulo pelo Inmetro, pela Anvisa, mesmo que seja absolutamente prejudicial. A doutora já quer falar ali, mas deixa eu passar para o Dirceu e aí a doutora Enidina também complementa esse raciocínio. Enidina, você pode me interromper sem nenhum problema. Até porque as nossas divergências são muito pontuais e eu acho que elas são profundas e importantes para a sociedade conhecer pontos de vista diferentes, né? Que tendem a nos levar para o mesmo lugar. Eu acho que é esse que é o ponto que me tranquiliza muito, né? Eu vi, sim, revisões sistemáticas e vi estudos, e eu tenho toda a condição de interpretar os resultados, entender a robustez dos estudos, de alguns que não deveriam ser simplesmente desconsiderados. Eu acho que a questão da iniciação é muito complexa, as experiências de alguns outros países que não a Inglaterra podem ajudar um pouco nisso. No Japão tem uma experiência importante, na Itália tem uma experiência importante também, depois da entrada desses produtos, como é que a sociedade se comporta com eles. E eu não defendo que eles entrem inadvertidamente. Então, até para não ter propaganda, porque hoje você entra na internet e tem propaganda no Instagram, em todo lugar, desses produtos, até para não ter, precisa ter uma definição de que eles são produtos fumígenos e precisariam ser tratados como tal. Eu acho que esse é que é o ponto e é isso que eu defendo, que eles sejam tratados como um cigarro, como um produto fumígeno. Eu não tenho elementos, e os que eu tenho não indicam, que é mais simples agora manter a proibição e não trazer para o campo do controle como sendo um produto fumígeno, para proibir a propaganda, para proibir a venda para menor, para definir quais são os pontos de venda e, fundamentalmente, para fazer uma coisa que eu acho que é importante, e é uma opinião minha também.
todos os problemas que a gente vê hoje relatados no Brasil com cigarro eletrônico são relatados com um produto ilegal. São relatados com um produto, sim, que a gente não sabe o que tem lá dentro, que não tem nenhuma regra para produzir, nenhuma regra para comercializar. Eu fico com a impressão que se nós pudéssemos, assim como existe para o cigarro convencional, definir o que é autorizado e o que não é, e separar o que é produto ilegal, como tem hoje o cigarro convencional contrabandeado, que custa mais barato, etc., etc., do produto formal, vendido nos pontos de venda, apropriados, adequados, cumprindo as mesmas regras que se cumpre o cigarro, nós teríamos, talvez, índices de iniciação desses produtos iguais ao do cigarro convencional. O problema é que hoje, da forma que está, a iniciação, pelo que a gente observa em informações muito na imprensa, aparentemente é maior com o produto ilegal. Eu acho sim que tem que restringir tudo aquilo que for ilegal e o que não for produzido segundo os ditames da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, caso esses produtos pudessem ser fabricados e comercializados, mas fabricados segundo normas, comercializados segundo normas e vedada a propaganda e feitas todas as campanhas de esclarecimento que são necessárias, estando proibido ou não, porque hoje todo mundo tem acesso a esse produto, de um produto que pudesse ser defendido do ponto de vista, olha, se não for isso, não pode. E ele continuará não oferecendo níveis seguros, como não oferece o cigarro, porque cigarro, produto fumígeno, tem a nicotina que vicia e que traz um conjunto de consequências que muito bem as sociedades médicas, principalmente a qual a adrogenedina pertence, sabem muito bem e têm alertado tanto a população e enfrentam já essa tragédia todo dia no consultório com o cigarro convencional também, não só com o cigarro eletrônico, né? Então, é esse o ponto, Léo. Eu gosto de esclarecer muito a minha divergência nesse sentido e a minha defesa, porque eu não estou preocupado se vai arrecadar mais ou menos imposto, eu estou preocupado que tem propaganda, tem produto, e tem uma demanda da sociedade hoje que precisa saber mais sobre esses produtos para se proteger deles, do que o Estado simplesmente se colocar na posição, o proibir está proibido, se a população está usando, o meu papel é só controlar para que ele não entre. Não é. É papel do Estado fazer com esses produtos o que fez com o produto fumígeno também. É isso que eu tenho defendido publicamente. Doutora Enedina, então, e isso de a gente, a partir de uma nova regulamentação, saber exatamente o que está sendo colocado ali dentro do vape, ter um local autorizado para venda, esses argumentos não lhe trazem para o lado do convencimento de que seria melhor fazer a liberação dessa venda, ou absolutamente não é por aí? Não é por aí, Léo. Quando você falou, eu fiquei... Olha só, para pensar, você vai lá, eu vou comprar esse aqui que faz menos mal, vai ser sempre isso. Esse faz menos mal, quem ganha com isso? A população vai ganhar para ter mais acesso, isso vai aumentar o consumo, isso é claro. Se está na minha cara, eu for numa loja lá, uma criança, um adolescente, eu vou liberar pela idade, a partir dos 18 anos pode. 18 anos pode ter insuficiência respiratória aguda e morrer comparada à cardiorrespiratória? Pode. Então, eu vou liberar a morte por idade. 15 anos não pode morrer com uma fibrose pulmonar, mas 18 pode. Não tem problema. Nós temos como manter, sim, a fiscalização e a educação. Hoje mesmo, a Anvisa, você foi presidente, está com um programa de educação da população. Nós médicos estamos muito engajados, as sociedades mudaram, nós acabamos de fazer uma aliança para ajudar as pessoas a ter diagnóstico precoce e acesso ao tratamento ao câncer de pulmão, que o cigarro eletrônico vai causar, você tem dúvida? Tem aldeídos, tem formaldeídos, então estou expondo mais uma situação. Se o indivíduo tem um cigarro comburente, se tem poluição ambiental, eu te dou o cigarro eletrônico para você ter câncer de pulmão também. Então, o governo tem como fazer a educação, você tem o INCA, você tem a Anvisa, Ministério da Saúde, Ministério da Educação. Nós fazemos periodicamente visitas às escolas públicas e privadas,
principalmente 14, 15, 16 anos de idade, os adolescentes, os jovens também são multiplicadores, são sementinhas para falar, pai, uma menina falou para mim, tia, o que eu faço? Eu não suporto minha mãe e minha avó fumando mais, eu já falei para elas estão prejudicando a minha vida, a minha saúde. Então, muitos adolescentes já têm a consciência. Nós temos como fazer esses programas de educação repetidamente. Aí eu faço propaganda do outro lado. Você quer ter saúde, vai se alimentar bem, vai comer fruta, vai fazer esporte, né? Temos Olimpíadas aí, vamos mostrar, olha, por que aquele cara é atleta, porque ele come bem, porque ele não tem vício, certo? Então, esse outro lado também pode ser conscientizado da população. O governo tem como fazer isso, e está fazendo. É justamente, nós temos uma lei de proibição, e nessa lei de proibição nós precisamos fazer algumas regulamentações. Proíbe, mas eu faço o que em compensação? E temos como fazer. A Anvisa, hoje eu recebi aqui nas minhas mensagens um programa de educação que a Anvisa vai fazer hoje, um encontro online, para as pessoas saberem dos danos, dos problemas que são provocados. Então não dá para eu... Continuo quando você falou, Léo, vamos liberar com regras, né? Vamos liberar a morte com regras. Você morre menos, você morre mais. Você adoece mais, você adoece menos. Você fica inválido mais, inválido menos. Você trabalha menos, você trabalha mais. Você vai ver seus netinhos mais, menos. E você vê que tem esse extrato de maior entrada, jovem, lógico, é aquela necessidade que todos nós tivemos. Eu fui adolescente, você disse eu fui adolescente, Léo, eu quero provar o que é diferente, o que é proibido. O que é proibido, mas é proibido, sabe por que um adolescente levantou a mão? Qual é a punição para quem usar? Qual é a punição para quem estiver comercializando? Eles têm noção disso. Então, eu vou ter um nicho muito pequeno, muito menor, que eu posso dar mais acesso à saúde, que eu posso acessar mais educacionalmente, daquele pessoal que está consumindo de uma forma ilegal. Eu não vou abrir para dar acesso, eu estou dando acesso à doença, acesso à droga, acesso à dependência. É um acesso para determinado nicho da população, quando o acesso agora é muito menor. Lógico, você vai lá na internet, o jovem é mais descolado, ele consegue encomendar daqui e dali. Quantos jovens ficam acessando? Quantos jovens têm educação em casa, têm a educação na escola e falam, isso não é legal, não só porque não é proibido, porque é proibido, é porque vai me provocar dano, vai tirar minha saúde, vai tirar minha juventude. Então, não tem como eu ter essa regulamentação de amenizo aqui, diminua ali. Não tem como enxergar isso. Eu não posso dizer, eu vou colocar menos açúcar no refrigerante. Mas o refrigerante zero açúcar é ok, ele tá liberado, tá? Léo, vai beber água, Léo. Água faz bem. Não me corta o refrigerante zero. O zero açúcar eu ainda tô, doutora, tá? Esse aí eu vou ser difícil. Cigarro não, cigarro nem pensar. Mas nutricional. Qual é o valor nutricional do refrigerante? Não tem. Eu pondero com meus alunos, com meus pacientes. Você vai ter uma escolha, você tem água e refrigerante. Como é que eu vou fazer a escolha? A água vai me hidratar, não vai me trazer danos, vai me proteger, vai proteger meu pulmão, minha pele. Qual é o valor nutricional de uma mãe pegar aqueles salgadinhos salgados e dar uma banana para a criança? Não, isso sim. Não, isso sim. Entendeu? Claro. Não, sem dúvida, há opções muito mais saudáveis e já coloco aqui, eu também cigarro zero, tá? Nem a combustão, nem esse pendrive. Eu também não fumo, não. Não. Agora, o refrigerante zero eu ainda tô me permitindo. Ô, Dirceu, quer rebater algo específico aí do que a doutora comentou? Porque, assim, o senhor comentou lá atrás que também é contra o uso, não está aqui fazendo uma apologia ao uso do vape, né? Pelo contrário, e defendeu, inclusive, e aí eu queria talvez entender, Dirceu, de que forma o senhor compreende que essa nova regulamentação poderia reduzir o consumo? O senhor lembrou o cigarro convencional, né, de que era 30% e caiu para 10%. Por que a lógica seria a mesma, Dirceu? Não, primeiro, eu não tenho a menor intenção de
de convencer a doutora Enedina que ela possa mudar uma opinião que, em grande parte dela, eu concordo plenamente, né? Eu acho que tem um ponto importante que e isso é uma opinião minha, é uma posição minha, né? E eu ainda guardo uma responsabilidade muito grande pela história que eu tenho na área da saúde pública e pelo fato de eu ter sido presidente da Anvisa. Eu acho importante defender, mais uma vez, de que eu espero que nós tenhamos condições de deixar claro para a sociedade que tanto o cigarro convencional quanto o outro são produtos indesejáveis e que não há margem de segurança, assim como há até com os agrotóxicos. É possível dizer, olha, em determinadas circunstâncias de uso, você consegue ter alguma informação de que aquilo não vai causar um dano objetivo à saúde das pessoas, e por isso tem limites nas quantidades de uso por culturas, etc. Tem um trabalho da Anvisa nisso também. O cigarro não tem. A regulação sobre produto fumígeno é muito clara, ela é uma regulação de restrição. É diferente do refrigerante, que a gente estava falando agora há pouco, é diferente da regulamentação da alimentação. Houve esforços na redução do sal, há esforços na redução do açúcar, na mudança de comportamento. Então, você vai buscando fixar um patamar de segurança, de uso. Com cigarro não tem isso. A regulamentação sobre cigarro tem que ser de restrição. Ela tem que ter... o cigarro tem que custar caro, aí tem que combater o contrabando, porque se ele custa caro, tem mais contrabando. A sociedade tem que saber que o cigarro é danoso, que faz mal, tem que saber que o cigarro eletrônico é danoso e faz mal. O que eu não consigo separar, na minha cabeça, é um do outro. Eu não consigo separar o argumento de que manter um e ter sucesso na política pública do controle pode ser menos eficiente do que uma proibição que hoje implica em que 4 milhões de brasileiros utilizam cigarros eletrônicos. Eu não sei o quanto que isso, na proibição, vai diminuir. Na minha percepção, esta proibição mantém essa situação de um número alto, elevado já, de 2% da população e um possível crescimento, porque, como disse a doutora Enedina, a nossa fronteira é aberta e é difícil ter controle terrestre, ter controle marítimo, controle aéreo de tudo que chega no país, diferentemente da Nova Zelândia, por exemplo. Então, quando eu falo em redução, é na expectativa de que essas pessoas que estão sonhando, porque elas vivem num ambiente paralelo ao controle que o Estado faz sobre o tabagismo, paralelo às políticas públicas de combate ao tabagismo, que elas acham que combate ao tabagismo não se aplica a elas. Então, a minha percepção de que pode ser mais efetivo é incluir esses produtos na política pública de combate ao tabagismo e tratá-los como nós tratamos os outros produtos de tabaco, os outros produtos fumígenos, deixando claro para a sociedade quais são os danos, quais são os limites e o quanto que é importante. Eu não sei quantas crianças compram cigarros convencionais, mas a lei que trata de cigarro diz que não pode vender para menores de 18 anos. E eu não imagino que as padarias, os bares, os lugares que vendem cigarro cumprem essa regra. Infelizmente, nós não conseguimos proibir para vender até 118 anos. Se fosse proibido vender para menores de 118 anos, ninguém ia comprar cigarro. E onde é que as pessoas estão comprando o vape hoje? De que forma? Olha, nos lugares onde eu conheço, aqui em São Paulo, em qualquer banca de jornal. E aí, se for um adolescente de 16 anos comprar, ele acaba comprando. Vai à banca de jornal e compra. E ouve todo dia que aquilo não faz mal. Eles precisam começar a ouvir que isso é cigarro. É tão mal, é tão ruim quanto o cigarro. Mas como que é algo, Dirceu, como que é algo que é proibido? Hoje é proibido. Como que pode ser vendido em banca de jornal, hein, assim, livremente? Regulamentação. No estado da Paraíba você não acha, Léo? Não acha. Eu te afirmo que não acha. A gente tem grupo de participação com Receita, com Procon,
você não acha, tá? Você acha, o cara liga pela internet. É cada estado começar a se conscientizar e colocar a lei em prática. A lei existe, a federal, o estado da Paraíba tem uma estadual, e outros estados estão fazendo essa fiscalização, entendeu? O PROCON recolhe e incinera. Para você ter ideia como a situação não é tão levinha, coisa assim, para o PROCON incinerar tem que ser em local escondido, tá? O PROCON não nos conta onde que ele vai incinerar, só manda a foto que foi incinerado. É pesado. O investimento para que entre no nosso país, um país belo, um país saudável, um país que tem toda uma coisa, o investimento é muito grande para que entre aqui. É muito dinheiro envolvido. Então, PROCON incinera, recolhe, incinera, pode. Não é contra a lei, não está fazendo nada de errado, não está indo contra direito individual, nada disso. É proibido, vai lá, recolhe, incinera. Cada estado tem que se conscientizar e colocar isso na prática, entendeu? Sim, Léo, então, acho que esse é um ponto importante. Esse é um ponto importante para a sociedade raciocinar, né? Porque assim como a proibição da cannabis também gera para o Estado 1 milhão de obrigações de correr atrás, de achar o sujeito, de prender, de incinerar e etc, etc. E aí a gente vai atribuindo ao Estado essas competências. Será que, como a gente é efetivo, como a gente é efetivo numa política de combate ao tabagismo, tratar esses produtos como produtos fumígenos não daria uma outra perspectiva na eficiência da execução da política pública pelo Estado? Esse um ponto, a minha consideração, que talvez seja a maior divergência com os grupos que entendem que não, é a proibição, o exercício do poder de polícia, é o Estado nessa função da polícia, é mais eficiente do que o Estado fazendo o que fez com o cigarro convencional. Eu acho que ele é mais eficiente quando ele faz o que ele fez com o cigarro convencional. Essa é uma opinião minha. A doutora trouxe aqui uma informação de que a Inglaterra estava caminhando, né, toda para uma maior restrição novamente da venda desses cigarros eletrônicos. Eu fui buscar rapidamente enquanto vocês falavam. Eu encontrei uma reportagem do Globo de final de janeiro desse ano, que é o seguinte: cigarro eletrônico, Reino Unido vai banir vapes descartáveis após alta do consumo entre jovens. O governo cita a preocupação com o aumento de quase 9 vezes no número de jovens com menos de 18 anos que utilizam os aparelhos nos últimos 2 anos. Aí diz aqui a matéria que vai apresentar essa legislação para proibir os cigarros eletrônicos descartáveis em busca de combater o aumento significativo do consumo entre os jovens. Além da proibição dos modelos descartáveis, o primeiro-ministro anunciou medidas mais rígidas para a venda dos produtos reutilizáveis. Então é isso, né? Caminhando até com o olhar de um adolescente também, né? Mas não significa que o sistema de saúde público inglês vá deixar de estimular os fumantes de cigarro convencional a trocarem os cigarros convencionais por dispositivos com nicotina. Sejam eles... Eles não estão estimulando mais. Essa campanha de usar como a forma de tratamento, não mais, foi estacionado. O que eles soltaram, eles não vão continuar nesse programa de cessação do tabagismo, não. Eles continuam distribuindo no sistema público nicotina, inclusive para fazer vaporização, porque eles têm as gomas, assim como a gente tem aqui no Brasil. A gente distribui nicotina também para as pessoas substituírem o cigarro. E esses produtos que eles distribuem no sistema público lá, que não são esses descartáveis que as crianças podem usar, porque eles distribuem para fumantes. E a pessoa tem que ser fumante, tem que declarar que eles continuam como objeto da política pública. Eu entendo que os dados que eu vi, inclusive eu visitei a cidade de Londres, onde isso começou, quando começou a fazer, havia dados promissores de diminuição da carga de doença na substituição do cigarro carburante pela vaporização de nicotina controlada em quantidade, etc. Então, é só para deixar claro isso. Essa questão da venda indiscriminada de qualquer jeito, e lá na Inglaterra se vendia em qualquer lugar, virou uma febre, é o que é indesejável aqui também. E sem regra está assim, pelo menos no meu estado está assim.
Eu posso sair aqui, comprar e trazer daqui 10 minutos 10 cigarros eletrônicos aqui para a minha sala. Agora, bem claro, é outra nicotina. A de goma, de adesivo, essa vaporizada é para tratamento. É outra nicotina sintética, outro nível, não provoca dependência, não tem nada a ver, tá, Léo? Cigarro eletrônico é cigarro, com todas as coisas dentro. Tá? Não vamos confundir essa questão de fazer reposição de nicotina naquela época, naquela fase que o indivíduo está numa fase de abstinência. São 30 dias e acabou a história. Ele não vai ter dependência. Tá? Então, mas trabalhos patrocinados não são trabalhos de coorte, não são trabalhos prospectivos. Para eu correlacionar, dizer que um determinado medicamento vai ter efeito, eu tenho que fazer um trabalho prospectivo longo de coorte. E o pouco que foi feito já, inclusive patrocinados para trabalhos com vieses totalmente questionados na comunidade científica, nem eles são robustos para mostrar que eles conseguiram a cessação do tabagismo com o cigarro eletrônico. E se você vai regulamentar, então tá bom, é produto fumígeno, isso aí é fumígeno, ninguém diz que não é fumígeno. Tá? Qualquer médico que seja assistencialista, pesquisador, professor, é produto fumígeno. Então vamos regulamentar, cigarro comburente está liberado. O eletrônico não pode, já é proibido. Essa é a regulamentação do cigarro eletrônico. Proibido, está regulamentado. Estou proibindo um dos produtos fumígenos. Você quer proibir um outro, então um já está liberado, que é o comburente de papel, o eletrônico está proibido. Não entra e não tem argumentos para dizer que eu tenho menos dano ou que esse é mais ruim ou menos ruim. Eu vou escolher para quantidade igual etiqueta de calça jeans. Esse aqui é mais caro, esse é mais barato, esse aqui é mais bonito, o tecido é mais forte, o tecido é mais resistente. Não tem condições. O Dirceu colocou já a sua posição sobre isso, né, senhor, de que ele não consegue enxergar uma diferença entre os dois e que a ideia seria colocar na mesma política de tabagismo os dois, em resumo. Não, né? Na minha fala e na minha defesa, não cabe esse argumento de que um é melhor que o outro. No meu entendimento, eles são tão ruins quanto. E o que me leva a não entender por que a gente defende claramente a proibição de um e não do outro. Eles são tão ruins quanto. A não ser que alguém um dia prove que possa ser melhor. Há experiências tentando fazer isso. Há estudos que eu também, que me considero da comunidade científica, acho que deveriam ser melhor olhados. Tá, hoje então, todos eles são... Hoje então, o que se tem não sei se há um consenso disso na comunidade médica, mas enfim, do que vocês têm conhecimento, dá para dizer que o cigarro eletrônico, o vape, é pior, traz mais malefícios à saúde do que o cigarro convencional ou não? Eu não diria isso. Temos ainda um artigo científico como esse. O que a gente tem é que a gente tem comprovação que as substâncias são totalmente sintéticas, são mais potentes do que tem no cigarro de papel, que o nível de dependência é muito maior, o nível de nicotina é muito maior, tá? Não só a nicotina que contém ali, se for lá em miligramas. O indivíduo, ele usa muito mais vezes durante o dia. A comunidade médica e científica tentou muito e muito proibir o cigarro comburente. Era a nossa primeira tentativa, era de proibição. Não conseguimos proibir de jeito nenhum, então vamos regulamentar, vamos fazer políticas públicas de conscientização e de tratamento para que a população vá deixando. Então, a diferença. Quem não queria proibir o cigarro comburente? A gente não conseguiu isso. A gente foi por outros, protegendo a população. Então, eu estou partindo, já existe uma proibição, por que eu vou liberar? Quem ganha com isso? A população não ganha com isso. Se eu libero, eu vou estar abrindo mais portas para o consumo, eu vou aumentar o acesso. Então, permanecer proibido é a nossa solução, sim, agora. E tem que permanecer dessa forma. Eu não posso aumentar acesso por uma coisa que ninguém tem dúvida que provoca doença, provoca morte. Então, não tenho que dar acesso, eu não tenho que liberar as pessoas para usarem, fazer uma escolha. Eu vou fazer uma escolha de usar porque o determinado órgão disse que esse tem menor quantidade. Se tiver menor quantidade, eu vou ter a sorte ou o azar de não adoecer ou de adoecer. O cigarro, os dois são produtos fumígenos, os dois deveriam ser proibidos. Nós queríamos muito que fossem proibidos,
mas a gente não conseguiu isso no cigarro comburente. Só para a gente fechar, então, a notícia lá do Reino Unido, de Londres, que a gente colocou aqui no debate também, eu acabei encontrando aqui uma reportagem mais recente da Agência Brasil, que fala o seguinte: a venda de tabaco e vaporizadores, né, os cigarros eletrônicos, a quem nasceu depois de 1º de janeiro de 2009, atualmente com 15 anos, vai passar a ser crime no Reino Unido a partir de abril do próximo ano. A medida foi aprovada nessa terça-feira da semana do dia 17 de abril, pelo Parlamento, e segundo a secretária de Saúde e Assistência Social britânica, pretende criar a primeira geração livre de fumo. É a notícia que vem lá do Reino Unido. Bom, gente, é o seguinte, quando a gente está se encaminhando para o final já aqui, quando a gente tem um programa em que há dois lados que apresentam de forma bem clara uma divergência, a gente tem um quadro aqui dentro do programa. Vou pedir para soltar a vinheta, eu já explico o quadro para vocês. Muito bem, o quadro é o ponto de encontro. O ponto de encontro é o seguinte: quando um lado diverge de outro lado durante todo o programa, a gente provoca o convidado a externar aqui algum ponto positivo, algum elogio, algum ponto convergente do momento do debate ou do histórico da pessoa que você possa apresentar do parceiro de bancada virtual que a gente está se propondo colocar aqui. Quero começar contigo então, Dirceu. O seu ponto de encontro com a doutora Enedina, já mais ou menos imagino o que é, mas enfim, coloque aqui para a gente, por gentileza. Eu acho que não tem um, tem muitos, né? Nós, como eu disse, queremos a mesma coisa. O que a gente espera é que o Estado seja mais eficiente na oferta de uma política pública de saúde que seja efetiva, e controlar esse tipo de produto é fundamental, e nós temos absoluta convergência em relação a isso, assim como que são produtos que causam dano à saúde e que precisam, de fato, terem a utilização a mais restrita possível, né? Fosse até com a proibição. Então, a gente tem esse ponto. Eu admiro demais o trabalho da sociedade a qual a doutora Enedina pertence. Eu sempre tive muito diálogo, muita conversa, muita convergência com essa preocupação. A gente tem um ponto de divergência que é o tipo de medida sanitária ou medida de restrição que precisaria ser adotado. Eu tenho uma percepção e muita gente tem outra. Eu respeito as dos outros e admiro muito o trabalho da sociedade. Conheci já de nome vários componentes da sociedade de pneumologia, inclusive a doutora Enedina, a quem eu admiro bastante. Muito bem. Doutora Enedina, o seu ponto de encontro, então, com o Dirceu. Então, o nosso ponto de encontro é que a gente quer uma solução para o bem de todos, para a saúde de todos, para proteger nossos jovens, né? É a forma de tentar conseguir essa proteção. Eu, sinceramente, confio no nosso Estado. Eu tenho participado com a Anvisa, com o INCA, com o Ministério da Saúde. Eu acho que o Brasil está, sim, preparado, tem condições, tem vontade política, vontade pública para que nós consigamos proteger a nossa população e evitar que tenhamos doenças tão graves. Então, queremos a saúde de todos, queremos melhorar o padrão de atendimento de acesso à saúde. A Anvisa sempre se mostrou nisso, e a Anvisa, na época do doutor Dirceu, preferiu que ficasse proibido, e por mais 2 consultas públicas continua querendo que o cigarro não chegue aos jovens, à população brasileira. Muito bem, eu acho que há um consenso muito claro aqui de que o cigarro eletrônico faz mal para a saúde. Não é algo que deva ser incentivado, né? Há diferentes visões sobre como o assunto deve ser tratado dentro da sociedade, mas há um consenso da comunidade médica, científica, de que algo que faz mal é prejudicial, não é bom. Pelo contrário, faz muito mal. Então aqui quero reiterar o agradecimento por vocês estarem participando aqui com a gente desse programa de forma online. Acho que há um consenso muito claro aqui da comunidade médica, científica, de que o cigarro eletrônico faz mal. O vape não é algo legal, é prejudicial à saúde.
há diferentes formas de encarar esse assunto dentro da sociedade, como a gente em profundidade debateu aqui, mas faz mal para a saúde, não é legal, não há apologia ao uso desse tipo de cigarro e nenhum outro cigarro também. Dirceu, obrigado. Deixo uns 30 segundos para fazer um encerramento aí da sua parte. Não, eu acho que programas e debates como esse são fundamentais, Léo. De fato, a gente tem que pensar muito bem para que nós tenhamos condições de restringir o uso desses produtos. No meu ponto de vista, se você consegue restringir pelo menos aquilo que é usado na sua produção, para que nós não tenhamos essa situação de todo mundo usar coisas que ninguém sabe o que é, com substâncias indesejadas, etc., etc., eu penso que nós não podemos perder essa oportunidade, né? Porque, na minha avaliação, nós não vamos alcançar esse resultado com a proibição. Maria Enedina, obrigado demais pela participação aqui. Também 30 segundos para fazer uma despedida. Eu que agradeço o convite, Léo, é muito importante esse debate e a divulgação e o conhecimento da população, por isso que é importante a cada ponto de vista, para que as pessoas entendam a situação. A Sociedade Brasileira de Pneumo realmente está nessa luta, nessa caminhada de proteger a população, e esse programa, esse tipo de situação é muito importante para a gente elucidar as dúvidas. Muito bem, quero agradecer demais também quem está nos acompanhando aqui nesse Conversas Cruzadas, num formato um pouco diferente do que você está acostumado, né? A gente está fora do nosso estúdio principal, mas fizemos esse formato aqui para conseguir ouvir os dois convidados de forma online. Repito, o que eu disse lá no início do programa, a gente é itinerante, a gente vai poder estar em outros lugares também, assim vai ser o nosso Conversas Cruzadas. Hoje debatendo esse assunto que é muito importante, está em pauta na sociedade, nas conversas. Se você utiliza esse cigarro eletrônico, certamente pode se informar mais aqui. Se você não utiliza, certamente conhece alguém que infelizmente acaba usando. É algo que faz mal para a saúde, não traz benefícios não, e enfim, foi colocado aqui o assunto em profundidade para você também ter a sua opinião sobre esse ponto específico que a gente debateu, uma nova regulamentação, a liberação da venda ou não dos vapes, dos cigarros eletrônicos. É o que a gente discutiu nessas Conversas Cruzadas de hoje, que termina aqui. Obrigado, até amanhã.